Jesus era uma pessoa profundamente dedicada à oração, considerando-a indispensável para a sua vida espiritual, crescimento e poder. Ele aconselhava seus discípulos a vigiar e orar para evitar a tentação. Destacam-se dois benefícios cruciais em que suas orações. No Getsemane, antes da crucificação, onde orou intensamente, chegando às suas gotas de sangue, e na cruz, quando pediu perdão para seus torturadores. Jesus demonstrou seu compromisso com a oração ao buscar lugares isolados, como exemplificado em Marcos 1, versículo 35, levantando-se antes do amanhecer para orar. Jesus buscava momentos de oração no início do dia, quando estava sozinho e sem interrupções, dedicando tempo de qualidade a Deus. Ele escolheu lugares isolados para se aproximar do Pai, sendo um exemplo de oração frequente e dedicada. Se Jesus, mesmo sendo divino, valorizava a oração, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. A oração é comparada ao combustível que alimenta o espírito humano, ou sem ela, nosso espírito pode se esgotar. Jesus também passou noites inteiras em oração, exemplificando um compromisso profundo com a comunhão com Deus. Embora o descanso seja essencial, também é necessário reservar algumas noites para a oração, como fez Jesus diante das multidões que o buscavam. Esses momentos solitários com o Pai eram essenciais para seu reabastecimento espiritual, resultando em poder renovador. Abrir mão do sono em prol da intercessão revela sinceridade, enquanto se dedicar tempo exclusivo a Deus, demonstra paixão por ajudar e abençoar os outros. A Igreja, mesmo com lugares impressionantes de entusiasmo, precisa reconectar-se às pessoas para impactar uma geração que necessita de Deus. A Igreja contemporânea precisa renascer para alcançar a geração atual para Deus, buscando-o com fervor. O texto enfatiza a importância de orações individuais e reuniões de oração no topo do monte. Destaca-se que, mais do que Jesus, precisamos desses momentos de comunhão com Deus. Jesus colocou o padrão de oração, nos ensinando a viver, adorar e orar. A perseverança na oração é destacada em Lucas 18 e versículo 1, onde Jesus incentiva a orar sempre, mesmo nos momentos difíceis. O texto conclui ressaltando que, assim como para Jesus, a oração deve ter prioridade máxima em nossas vidas, questionando se ela ocupa o primeiro lugar em nossa vida como ocupava na vida de Jesus. Muitos de nós reservamos tempo para orar apenas quando nossos pastores mandam, como obrigações de trabalho. No entanto, para que a oração seja verdadeiramente eficaz em nossas vidas, ela precisa ser prioridade máxima. Jesus, ao subir o monte para orar, tinha um propósito claro e sem distrações. A lição é que, até aprendermos a abordar a oração da mesma maneira, não alcançaremos as vitórias e a unção que Deus tem para nós. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 é destacada como um capítulo significativo da Bíblia, revelando as preocupações profundas de Jesus pelo seu povo. Essas questões devem ser compartilhadas por nós ao buscarmos Deus em oração. Jesus orou pela unidade de seus discípulos, e pela plenitude de sua alegria neles, mostrando a preciosidade de buscar a alegria divina por meio da oração. Com os recursos disponíveis em Jesus, nunca devemos ficar tristes. Devemos estar cheios de sua alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa resistência. Jesus orou para que seus discípulos fossem salvos do mal, confirmando que estariam sob ataque. Ele não pediu que fossem retirados do mundo, mas protegidos do maligno. Devemos orar diariamente para resistir aos truques do diabo. Jesus também orou para que seus discípulos vivessem vidas santas, sendo santificados pela verdade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um meio para nossa santificação, nos purificando e nos separando para um propósito sagrado. Nos santificamos ao utilizar os recursos que Deus nos concedeu. Meditar, analisar, obedecer e viver de acordo com Sua Palavra, além de orar pela purificação.
Jesus, em João 17 versículo 23, orou pela perfeição de seus discípulos, buscando a unidade para que o mundo testemunhasse o amor de Deus através de suas vidas. Em João 17 versículo 24, Jesus orou para que seus discípulos recebessem a vida eterna, expressando um amor universal que se reflete em João 3 versículo 16. Jesus é o Filho unigênito que orou por todos, oferecendo esperança e vitória em sua busca pela vida eterna. Da mesma forma, devemos orar diariamente por aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Tudo o que somos espiritualmente, e qualquer progresso em nossas vidas é atribuído ao nosso Salvador, que foi entregue por nós, ou por nossa união com Ele, e nos deu um exemplo poderoso de vida de oração. Em minha oração, peço ao Senhor para reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, pedindo ajuda para manter a mente focada nele, encontrar paz em sua presença, e confiar em sua fidelidade, mesmo quando as emoções são instáveis. Busco confiar na sua palavra como a verdade que governa a minha vida, independentemente das emoções, confirmando a estabilidade, confiabilidade e amor do Pai Celestial. E você? Como é a sua oração? Jesus tem respondido seu clamor com graça e misericórdia?